O número de divórcios no Brasil no ano passado bateu recorde. 80 mil, mais de 80 mil pessoas se divorciaram. E infelizmente, essa realidade também tem atingido muitas e muitas igrejas. Ora, como que a gente faz para diminuir isso? Solteiro, você solteiro, o que você tem que fazer antes de se casar? Não, primeiro, não pode se casar antes de assistir a este vídeo. Mas o meu vídeo de hoje também serve para você que é casado. Como melhorar seu casamento, como mantê-lo abençoado, é sobre isso que eu vou falar hoje. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Primeiro, vamos falar então sobre alguns princípios que você, solteiro, precisa saber antes de casar e que você, casado, também pode utilizar na sua vida. Primeiro, não baseie seu casamento na paixão. Nós aqui, no Ocidente, fomos muito influenciados por Hollywood, que pinta aquela ideia de amor como um sentimento avassalador que vai durar toda a vida. O nome disso, na realidade, é paixão. A paixão existe, é esse sentimento avassalador, mas tem vida curta. Mas Hollywood não. Hollywood nos ensina que você vai ver assim, apaixonado. Esse é um casamento bom. Um bom casamento é esse. 50 anos e você ficará apaixonado. Você nota que as pessoas acreditam nisso no dia dos namorados. O que a gente vê no dia dos namorados? Declarações assim, ó. Apaixonado por você como há 20 anos. Essa pessoa ou está mentindo, ou não sabe o que é paixão. Ou então nunca esteve apaixonado. Gente, eu lembro quando eu conheci minha esposa. Rapaz, só de pegar na mão já dava, meu Jesus, já a gente dava até uma moleza. Eu lembro a primeira vez, a gente voltando do culto, indo para casa dela, no ônibus, quebradeira que eu tava na época, e aí voltando de ônibus, e ela colocou a cabeça no meu ombro, primeira vez. Meu amigo, quase desmaiei. Então, assim, a paixão é essa coisa. Eu lembro, eu estudava, né, fazia seminário, eu a via apenas na quarta-feira e no domingo, era o que dava. Meu amigo, mas o dia parecia que não passava. Paixão, paixão. Mas isso acabou, isso não existe, isso não dura para sempre, não dura para sempre. Então, esse é o primeiro ponto para você que quer se casar, ou para você que está casado. Porque é isso que a gente vê, principalmente aí na mídia. Ah, o amor acabou. Não, a paixão acabou. É que essas pessoas são infantis, querem viver como um adolescente apaixonado a vida inteira. A vida inteira. Então a paixão acaba mesmo. O que fica é o amor. Agora, muitas e muitas pessoas querem basear o seu casamento exclusivamente na paixão. Tanto os casais, as pessoas que já estão casadas, quanto o solteiro. Acreditando que a paixão é o grande sinalizador de um bom relacionamento. Apenas a paixão vai garantir tudo. E isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Na realidade, a paixão pela pessoa certa pode ser uma grande bênção, mas a paixão pode ser uma desgraça total. Quantas e quantas histórias nós conhecemos de pessoas que por conta da paixão ficaram cegas, né? O pessoal fala o amor cega, não, a paixão cega. Que por conta da paixão ficaram cegas, sabe, se entregaram absurdamente e depois viram suas vidas destruídas. Então, primeiro, antes de você se casar, saiba disso. Não baseie seu casamento exclusivamente na paixão. E para você casado também é a mesma coisa. Segundo, e aí, né, já que eu não devo basear meu casamento em paixão, quando eu for escolher alguém, a paixão não deve ser o único critério, qual deve ser então? Valores em comum. E aí, segundo princípio, valores em comum. O que a Escritura declara? Andarão dois juntos se não houver entre eles paixão? Não. Andarão dois juntos se não houver entre eles valores, acordo, não é isso? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, ou seja, valores. Para ter acordo você tem que ter valores em comum. São valores mútuos que mantêm um casal, não a paixão. Não há paixão. Ora, não há paixão que resista a valores divergentes. Sempre que eu falo dessa história, sempre que eu falo desse assunto, eu conto a história de um casalzinho de bêbados que morava próximo da minha casa. Era impressionante, quando eu saía, tipo domingo assim para ir para a igreja, era o dia deles irem para a igreja deles, né, pro bar.
E aí eu os via saindo. E quando eu voltava, era também mais ou menos a hora que eles estavam voltando. Mas era assim, meu amigo, era batata, já os dois bêbados. Só que é o seguinte, eles se davam bem, sabe por quê? Porque os dois iam para o mesmo lugar, os dois tinham o mesmo valor em comum, a cachaça. Então por isso eles estavam muito bem. Eu acredito que se não se converterem, não se arrependerem, vão para o inferno. Mas vão para o inferno juntos. Pelo menos aqui, já que eles têm valores parecidos, a vida deles não será um inferno tão grande assim. Tão grande, porque sem Cristo sempre é, né? Mas eles vão ter paz, porque eles têm valores comuns, valores em comum. Eles têm um valor em comum, a cachaça. Então pense assim, ó, como que não há paixão que resista a valores diferentes. Você, pense assim, você é um cristão lá na época do Império Romano, na época de Jesus. Muitos pagãos romanos, eles acreditavam na prostituição cultual, que por meio do sexo você poderia obter o favor dos deuses. E aí, imagine que para muitos desses caras, desses pagãos, seria uma honra ter a filha como sacerdotisa nesses lugares. Ou, mesmo que não fosse nisso, mas em qualquer altar pagão, a sua filha seria uma sacerdotisa desses deuses. E aí, pense nisso. Você, crente, casado com um romano. E aí, o romano não vê a hora de que a sua filha se torne uma sacerdotisa. Um pagão não vê a hora de que seu filho se torne uma sacerdotisa. E você vê isso como obra do demônio. E aí? Como que fica? Percebe quão complicado é? Não há paixão que resista um negócio desse. Então, se a gente tem valores muito diferentes, dificulta muito. Então, o que você deve olhar antes de casar é valores. Sente com a pessoa e pergunte. Você quer ter filho? Você gosta de criança? Quantos filhos? Como é que vai ser? O que você crê em relação a isso? Então você tem que perguntar tudo. Perguntar tudo. E aí eu já entro no meu terceiro princípio. Calcule o preço. Calcule o preço, ou seja, analise tudo. É mais ou menos assim, ó. Abra o olho para tudo. Veja se os valores são parecidos. Abra o olho antes de casar. Depois feche. Depois tem que fechar. Depois tem que fechar o olho. Jesus, em Lucas 14, ele estava falando sobre o preço a se pagar em relação ao discipulado, o custo. E aí ele cita algumas figuras. Que figura? Ele diz o seguinte, olha, para vocês que querem andar comigo, ele diz o seguinte, qual é o homem que vai construir uma torre sem primeiro calcular se ele tem o dinheiro para acabar a torre? Segunda figura que Jesus cita. Qual é o rei que vai para uma batalha sem que primeiro este rei calcule se ele possui exército o bastante para vencer o inimigo? Aí Jesus está dizendo, olha, o mesmo acontece comigo, com a minha caminhada, andar comigo. Vocês precisam calcular o preço antes. Antes de andar comigo, vê se vocês dão conta de pagar. E aí, venham andar comigo. E aí Jesus diz, porque aquele que põe a mão no arado, ele não é digno se ele olha para trás. Qual que é a ideia aqui? Então, pense muito antes de casar. Que depois, pense muito antes de pôr a mão no arado. Porque depois que você colocou, você tem que ir até o final. Você não pode deixar ali o campo arado pela metade. Você precisa ir até o final. Então calcule o preço. Abra bem o olho. Se não vale a pena pagar o preço, então, meu amigo, fique solteiro. É mais barato. Avalie. De repente, o parente. Parente muito difícil? Avalie se você ama a sua esposa, você está disposto. Faça o cálculo. Porque não adianta, os parentes vão estar com vocês. Não adianta, sabe, depois, não era bem assim. Não, você tem que imaginar antes. Você tem que calcular antes. Calcule. Eu lembro uma vez, aconselhando um jovem casal que eles queriam se casar. Um rapaz teve um filho, ele nem era casado, mas teve um filho. Isso é uma cena que se repete muito, né, hoje. Teve um filho e a moça, né, a ex-namoradinha dele já havia se casado. Ele não era casado, mas ele tinha um filho. Então a moça veio perguntar o que você acha. Eu falei, olha, calcule o preço. Calcule se você está disposto a pagar, porque é bem provável que você vai ter questão de ciúmes. Por quê? Essa filha une o seu marido à mãe dessa criança pro resto da vida. Então,
A questão é calcular, depois não reclama. Depois fica lá, nossa, mas... Porque como é que vai fazer? Por exemplo, a filha, o pai vai ficar impedido de ver a filha? Que é o que muita gente faz. Então você tem que calcular. E calcular, combinar as coisas. Isso é fundamental. Se você acha que depois de fazer a conta não vale a pena, então não pague esse preço. Ao invés de, depois que você já fechou o contrato, você querer ficar dando para trás. É melhor não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. Então, pense bem antes de casar. Quarto conselho, e aqui é principalmente para quem vai se casar mesmo, né? Você não precisa ter tudo para se casar. Porque você já notou isso? Como que hoje as pessoas, estão se casando a cada dia mais tarde, né? Um dos motivos, isso tem muito a ver com o fato da revolução sexual. Por que casar se o sexo é o prêmio para o casamento e as pessoas já têm o sexo antes? Então não há um estímulo mesmo ao não casamento. Mas também por conta esse atraso para o casamento também tem muito a ver com o fato de que nossa geração é hipermaterialista. É impressionante. As pessoas querem, a moça, ela quer ter tudo que ela tem na casa dela, com os pais, agora com o marido. Quer ter tudo que o pai tem, eles querem já ter no começo da vida deles. Ora, quando o seu pai começou, ele não tinha. A maioria, né? Pelo menos a maioria de nós, quando o seu pai começou, quando ele casou, ele não tinha o que ele tem. Então, a verdade é essa. Para muitas e muitas pessoas, é até que o dinheiro separe, não é até que a morte o separe. O dinheiro é que é o grande Deus de muitas e muitas pessoas. Você não tem que construir tudo para daí casar. Não, você tem que casar e construir a sua vida. É assim que funciona. Gente, eu lembro quando eu casei, meu Deus do céu, é uma situação calamitosa. Eu lembro que sair para comer, era comer pão com mortadela na casa do meu pai ou alguma refeição na casa do meu pai. Então não saía para nada, mas nem para um lanche, não tinha. Não tinha. E aí a gente foi construindo a nossa vida. Então você não precisa ter tudo para casar. Não precisa. Esse discursinho da prudência é como... Oh, meu Deus do céu! Como que o incrédulo, ele veste a roupa da prudência, né? Como que a covardia veste a roupa da prudência? A questão é saber, se você tem idade, você trabalha, ainda que você ganhe pouco, você tem uma pessoa que corresponde a você, tem os mesmos valores que você. Ora, não tem nada mais grandioso do que o casamento. Quanto mais você adia, menos tempo de casamento você terá. Então você não precisa ter tudo para se casar. Quinto, isso aqui vale para você solteiro e para você casado. Saiba que vai ser difícil. Que é difícil sim. Então, sabendo que o casamento tem as suas dificuldades porque somos pecadores, primeiro, não tenha plano B. Eu estou casado há 18 anos com a minha esposa, né? E eu não acredito a gente não acredita em divórcio. Eu acredito, obviamente, Mateus fala da cláusula de exclusão, né, em caso de adultério. Então, nós não pensamos eu sei disso, mas nós não pensamos em divórcio. Isso é muito interessante, porque há pesquisas, se eu não me engano, qual livro que eu li isso, gente? Ah, meu Deus, não vou citar a fonte para vocês aqui, não vou lembrar a fonte, mas eu lembro de um livro sobre casamento, em que o autor falava sobre pesquisas que revelavam a diferença entre casais que permaneceram juntos e casais que se divorciaram. E um dos elementos é que esses casais que permaneceram juntos, eles tinham como valor a ideia de que não iam separar. E aí o que acontece? Quando você entende isso, você não tem plano B. Você só tem um plano. O seu casamento tem que dar certo. Agora, se você já casa, se não der certo a gente volta. Volto para casa da minha mãe. Não vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar. Então, assim, eu lembro, isso era tão forte para mim, quando eu casei, né, aí um dia lá a gente teve uma discussãozinha e minha esposa foi para a sala. E aí eu tava pronto para dormir, né, e aí eu falei, ué, Dani, o que você tá fazendo aí? Não, eu dormi na sala. Não, nós vamos dormir junto aqui. Não, nada disso, brigamos, mas já pedimos perdão, é de conchinha ainda. Porque a Bíblia fala isso, não fala? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que significa essa expressão? Você tem até às 6 da tarde para ficar irado. É óbvio que é só uma figura, né? Para retratar o seguinte, é normal que a gente fique chateado, irado, é normal.
mas não deixe que isso se prolongue. Então, na realidade, as pessoas falam, eu quero ficar melhor para daí então perdoar. Não, perdoe, aí você vai ficar melhor. Perdoe. Perdoe. Então, não tenha plano B. Não tenha plano B. Você, principalmente você, homem, você não é moleque, não é? Então, você, homem, honre suas calças. E você não vai jurar lá no dia do casamento? Até que a morte separe? Quer dizer, se um pastor decente fizer o seu casamento, é assim que você vai fazer. Então honre a sua palavra. E aí vocês vão melhorar a cada dia. E aí, um segundo ponto aqui, dentro desse meu quinto princípio, né? Sabe que a vida é difícil, portanto, primeiro, não tenha plano B. Segundo, tenha disposição de melhorar todo dia. Como que os homens, sabe? Eles buscam o tempo inteiro métodos. É impressionante. É impressionante. Eu ensino homeschooling, meus filhos praticam homeschooling, educação domiciliar, e eu tenho também um curso de criação de filhos. Mas é impressionante como que as pessoas, quando elas me procuram, elas querem uma chave mágica, assim, que eles vão girar e tudo vai se abrir. Como que eles acreditam na apostila mágica, na regrinha mágica para criar o filho, e não existe. Não existe, não é isso que eu ensino nos meus cursos. É claro, há alguns princípios, mas o maior de todos é a sua melhora, pai, mãe, esposo e esposa. É isso que determina um casamento feliz. Um desejo de melhorar todo dia. Todo dia. E isso acontece por meio da leitura da palavra, da exposição da palavra. Frequentando uma boa igreja, você terá pessoas que irão repreendê-lo quando você estiver errado. Então, isso é assim que a gente melhora, através de livros de pessoas. E você vê tudo isso na igreja. Quando, por exemplo, você casa e você pode ter uma divergência com a sua esposa, veja a importância de ter alguém de fora para te ajudar. A igreja é isso. É coisa, então, que você não pode ter aqui, apenas acompanhando pela internet. A importância, então, de você frequentar uma igreja. Então, tenha a disposição de melhorar todo dia. E aí o que vai acontecer é que chegará um ponto que seu casamento não vai ter briga. É o normal. E vai ser normal assim. Normal. Na realidade, se você é garoto, e você teve uma boa educação, uma educação de fato real, como eu ensino no meu curso de criação de filhos, é bem provável que mesmo sendo difícil, você já vai começar muito bem o seu casamento. Muito bem. Por quê? Porque o seu pai, tem uma aula, eu ensino sobre isso no meu curso de criação de filhos, seu pai te quebrantou, o seu pai tem que te quebrantar. Mas se você não teve essa boa educação, se você não teve um pai que te quebrantou, o seu casamento vai te quebrantar. Pode ter certeza. Vai ser difícil no começo. Sim, se você não teve uma educação, um pai que te quebrou no meio, porque você é maligno e depravado, e os pais são esse instrumento de Deus para nos quebrantar. Se você não teve esse pai, vai ser um pouco difícil no começo. Eu não vou errar, tenho certeza, vai ser bem difícil no começo. Mas se você não desistir, se vocês não desistirem e perseverarem, Deus vai quebrantar vocês. Porque é isso que a gente precisa, de pessoas dóceis e mansas no casamento. E se você tiver o desejo de melhorar dia a dia, o seu casamento vai melhorar. Isso então serve para você que quer casar e para você que já está casado. O que vocês acharam deste vídeo, dessas dicas? Me ajude, recomende para muitas pessoas. Deixe seu comentário. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.